Seja muito bem-vindo, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da sexta prova da playlist de resoluções de provas de matemática e raciocínio lógico de nível fundamental, provas de concurso. A resolução dessa prova, ela vai trazer para você 5 questões muito bem elaboradas pela banca AMAL, que eu acredito que seja assim, ou AMAL-C, para o concurso da Prefeitura de Chavantina, lá em Santa Catarina, ano 2021. Então, nós vamos clicar aqui, vamos verificar a prova. Não se preocupe, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa baixar tanto a prova quanto o gabarito oficial. As questões de matemática estão nos números 6, 7, 8, 9 e 10. A primeira questão, ela cobra a parte especificamente de multiplicação e divisão. Um pacote continha 7 dúzias de bombons. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente já vai calcular essas 7 dúzias de bombons. Então, vamos multiplicar aqui 7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. Põe o 4 e vai 1. 7 vezes 1, 7 com mais 1, 8. Então, são 84 bombons que esse pacote tem. Foram repartidos igualmente entre 19 crianças de uma creche de forma que o número de bombons que sobrasse fosse o menor possível. Então, ele já está falando para mim o seguinte, olha, você vai fazer uma divisão e essa divisão vai ter resto. E eu quero que esse resto seja o menor possível. Após a repartição, quantos bombons sobraram? Então, a gente vai pegar aqui o 84 e vai dividir por 19 e vai ter um resto. Esse resto tem que ser o menor possível. 4 vezes 19, né? 4 vezes 9, 36. Põe o 6 e vai o 4. 4 vezes 1, 4 não, vai o 3, né? Se é 36, foi 3, não foi 4. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Então, nós vamos ter aqui que 4 vezes 19 vai dar 76, que é o número mais próximo que nós podemos ter aqui, tá? Se a gente colocar 3, vai dar menos, se a gente colocar 5, vai passar. Então, o resto dessa divisão vai ser justamente a nossa resposta. 4 menos 6 não dá, pede um emprestado do 8. O 8 passa a ser 7 e aqui passa a ser 14. 14 menos 6, 8. Então, nós vamos ter desses bombons, dessas 7 dúzias, que correspondem a 84 bombons, nós vamos ter 19, 19, 19 e 19, repartido certinho, e vamos ter apenas 8, que é o menor resto possível. Alternativa correta da questão, letra B. A próxima questão, que é a questão 7, ela vai abordar a parte de porcentagem, certo? Então, presta bastante atenção que esse assunto de porcentagem às vezes complica muita gente. Dona Maria, ao sair de casa, dispunha de uma certa quantia em dinheiro. Então, ele já está dizendo o seguinte, olha, ela tem uma quantidade de dinheiro que eu não sei quanto é. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui um X. Dona Maria tem X reais. No caminho, entrou em uma loja e gastou 10% do dinheiro que tinha. Então, se Dona Maria tinha X reais, esse X correspondia lá a 100%, certo? Dona Maria entrou na loja e gastou 10%. Quanto é que ela vai ter agora? Agora ela tem 90% de X, 90% do dinheiro que ela tinha no início. Em seguida, passou no supermercado e gastou mais 30% do restante. Então, agora ele não está gastando mais do inicial. Ele está gastando agora do restante, que é justamente isso aqui. Aqui você vai escrever assim, ó, restante. Então, desse restante, ela gastou 30%. Quanto foi que sobrou para ela? Sobrou 70% do restante. E é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui agora. Agora, Dona Maria tem 70% de 90% de X. Esse é o dinheiro que Dona Maria tem agora e a gente vai equacionar isso. Dona Maria constatou que havia sobrado R$ 126. Então, depois que ela fez todo esse processo, que ela foi lá e gastou 10%, sobrou 90%. Desses 90%, ela gastou mais 30%, sobrou 70% de 90%. Agora ela sabe que tem R$ 126. Como que a gente equaciona isso? A gente vai colocar assim, ó, 70 sobre 100. 70 sobre 100, que é 70%. Esse de é uma multiplicação, então você vai colocar o sinalzinho de multiplicação. 70% de 90% do inicial, que é X. Isso aqui tem que ser igual a R$ 126. E daqui a gente vai encontrar a quantia inicial que ela tinha quando saiu de casa. Então, aqui a gente vai cortar os zeros, que a gente puder, né? 0 vai com 0, 0 vai com 0. Nesse caso aqui eu vou apagar, ó. Então, vou apagar esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo. Esse 100 aqui vai ficar assim, ó, 7 vezes 9, 63. 100 vezes 1 dá 100. Então, a gente vai colocar 63 sobre 100. Ou 63 sobre 100. Esse 100 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vou tirar ele daqui de baixo, vou trazer ele para cá multiplicando. Vai ficar 126
vezes 100. Esse 63 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vamos passar ele para cá dividindo. Eu preciso multiplicar o 126 vezes o 100 para poder dividir? Não, eu posso dividir direto. 126 por 63 vai dar aqui 2. E depois multiplicar. 2 vezes 100, 200. Então, Dona Maria tinha R$200 quando ela saiu de casa. E agora a gente vai fazer uma conferência. Ela tinha R$200, gastou 10%. Então, ela gastou R$20, né? 10% de 200 é 20. 200 menos 20. 0 vai com 0. Aqui empresta 1. 10 menos 2, 8. 180. Ela ficou com 180. Aí ela foi lá no supermercado, ó, só revisando isso aqui, e gastou 30%. Só que ela gastou 30% de 180. Então, como que a gente faz 30% de 180? A gente faz assim, ó, o truque, o macete. Teu 180, o teu novo valor, 180, ele vai corresponder ao que você tem. Então, você vai trabalhar sempre com o que você tem. Então, 10% desse valor é R$18. Ela gastou 30%. Então, ela gastou 3 vezes esse valor. Gastou 3 vezes 18. 3 vezes 8 vai dar 24. Põe o 4 vai ao 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Ela gastou R$54. Então, se você pegar R$180, 180 e gastar 54, quanto é que vai sobrar? Vamos fazer aqui. O 8 empresta 1. 10 menos 4, 6. Só que aqui ficou 7. 7 menos 5, 2. E desce 1. 126, que é o que tem lá. Então, essa é a ideia da questão. E, normalmente, nesses concursos de nível fundamental, sempre aparece uma questãozinha que tem aí a parte de porcentagem em cima de porcentagem. Então, é uma questão muito boa para treinar. Questão 8 é uma questão sobre juros. No caso aqui, juros simples, né? A prova de nível fundamental, então ele cobra juros simples. Um capital de 17.500 aplicado a juros simples, a taxa de 0,4% ao mês, obteve um montante de R$18.060. O tempo que esse capital ficou aplicado foi de... Então, o que você vai fazer aqui? Você vai descobrir quanto que esse capital rendeu. Quanto foi que ele rendeu de juros. Como que a gente faz isso? A gente pega 18.060 e subtrai o valor do capital. Então, você chegou lá e investiu 17.500 e agora você está tirando 18.60. Então, quanto foi que rendeu de juros? 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. Aqui empresta 1. 10 menos 5, 5. Deu R$560 de juros. Agora você vai aplicar na equação lá de juros simples. Juros é o capital que multiplica a taxa vezes a quantidade de períodos, que é justamente o que a gente quer, a quantidade de tempo. R$560 é igual ao capital, 17.500, que multiplica a taxa, 0,4%, a gente coloca aqui dividido por 100, vezes a quantidade de meses, né? O período aqui a gente vai encontrar em meses, porque minha taxa está ao mês. Aqui a gente vai tirar esses dois zeros, ó, esse zero com esse daqui a gente pode eliminar. Posso até apagar aqui. Esse 0,4 vai ficar ruim de trabalhar com 0,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 4 décimos. 0,4 corresponde a 4 décimos. Então, converter um decimal exato em uma fração decimal, vai ser bem mais fácil de trabalhar. Então, aqui, esse 10 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, esse meu 560, ele vai passar a ser 5.600. Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 175. Vou fazer aqui do lado. 175 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. Põe o 0 e vai ao 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Põe 0 e vai ao 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, aqui deu 700. 700 vezes t. Esses dois zeros eu elimino com esses dois aqui. E esse 7 que está multiplicando o t, ele vai passar dividindo. Então, eu vou reescrever isso aqui como? Eu vou reescrever isso aqui como o t. Deixa eu fazer certinho aqui. O t vai ser igual a 56 sobre 7. 56 por 7 dá quanto? Aí a tabuada tem que estar em dia, está fazendo concurso, quer uma vaga, quer ficar ali com o cargo para sempre, né? Entre aspas, né? Por quanto tempo você for trabalhar. Então, é bom estar com a tabuada afiada. 56 por 7 dá 8. Né? 7 vezes 8, 56. Então, 8 meses, letra C. Questão 9. Questão 9 trabalha com a parte de área. Então, questões em concurso de nível fundamental, normalmente vai cobrar a área do retângulo, a área do quadrado, a área de um trapézio, no máximo, né? Estourando, a área de uma circunferência, de um círculo, certo?
Nesse caso, ele diz o seguinte: na figura abaixo tem-se um quadrado com 5 centímetros de lado e um retângulo medindo 11 centímetros de base. Então, eu tenho aqui, um quadrado é 5 por 5 e o retângulo é 11 por 7. A área da região tracejada. Então, ele quer essa região aqui tracejada. Para a gente calcular essa região tracejada, como que a gente faz? A gente calcula a área do retângulo todo e subtrai a área do quadrado. Então, a área do retângulo vai ser 11 vezes 7, 77 centímetros quadrados, né? Porque é centímetros. 11 centímetros vezes 7 centímetros. Então, vai dar 11 vezes 7, 77 centímetros quadrados. Esse aqui foi a área do retângulo. A área do quadrado, que vai ser 5 vezes 5, lado vezes lado, 25 centímetros quadrados. E como eu quero a área achurada, né? Essa área que está tracejada, a gente faz a diferença. Fazendo a diferença, 7 menos 5, 2. 7 menos 2, 5. Então, nós vamos ter 52 centímetros quadrados, gabarito letra A. E a última questão, questão 10, é uma questão que vai envolver aqui o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Então, nós temos, considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos? Tem que lembrar que eles são distintos. Então, a gente coloca 3 espaços. A gente vai fazer a multiplicação com relação às possibilidades. Aqui eu vou colocar A, B e C. Lembrando que esses números têm que ser distintos. Se eu escolhi o 1 aqui, eu não posso repetir o 1 em nenhum lugar. Como eu quero que sejam números ímpares, para que o número seja ímpar, ele precisa terminar em um número ímpar. Então, ele pode terminar com 1, com 3 ou com 5. Eu tenho 3 possibilidades. Então, no último campo, eu sei que eu tenho 3 possibilidades. Só que como eu tenho aqui 6 números, na hora que eu escolho qualquer um desses aqui, o 1, o 3 ou o 5, no caso, né, que eu quero que seja ímpar. Se eu escolhi, por exemplo, o 5, escolhi o 5 para compor um número, vamos considerar um número aqui, escolhi o 5. Aí eu posso escolher quem agora? Eu posso escolher, dentre os outros, para esse primeiro campo, eu vou ter quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu escolha aqui o número 6. Então, coloquei o número 6 e depois o número 1. Olha só, criei um número com 3 algarismos que são distintos e o último algarismo aí, ele indica que eu vou ter um número ímpar. Então, essa é a ideia da questão. Só que a gente vai colocar a quantidade de possibilidades. Então, o que eu estou colocando não é... O que eu coloco aqui embaixo não é qual é o número. Eu não estou colocando o número 3. Eu estou dizendo que eu estou colocando aqui 1, 2, 3. Eu tenho 3 possibilidades para colocar um número aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades para colocar no C, que é o último algarismo desse número. Aí, depois que eu escolher um desses aqui, ó, eu vou ter que escolher pelo menos um. Escolhi um, por exemplo. Quantos números sobram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para colocar aqui. Quando eu escolho outro algarismo, outro número desses aqui, eu só tenho umas 4. Então, quando a gente fizer o produto, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter exatamente quantos números ímpares distintos nós podemos formar. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3. Então, nós temos 60 possibilidades. A alternativa correta da questão, letra D. Só reforçando, é um concurso, você vai ter a tua vaga aí, vai conseguir trabalhar despreocupado em ser mandado embora. Então, vale muito a pena estudar. Continua acompanhando essas playlists, são várias provas que eu estarei resolvendo. Sempre que eu tenho um tempo, eu paro, pego uma prova de nível fundamental e faço a resolução. Em breve eu estarei disponibilizando também alguns materiais. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo bem básico. Imagina que tem aqui essa questão que é juros simples. Então, eu vou estar disponibilizando um material com a teoria. Então, vai ser a teoria, mais 50 questões resolvidas. Então, eu vou colocar aqui o material da teoria da parte de juros, parte de equações, parte de área. Então, sempre eu vou colocar o material, a teoria, 50 questões resolvidas em PDF, para que você possa... PDF, para que você possa baixar esse material, imprimir e poder estudar em qualquer lugar. Eu vejo você na próxima resolução, espero que tenha contribuído de alguma forma para teus estudos.